não é tanto pelo atraso, porque vocês, assim, foram conhecendo a beleza da sala, destes ilustríssimos deputados. Da equipa, beleza da equipa. São incríveis. E, acima de tudo, por termos feito aquela alteração que eu sei que vos estragou um bocadinho as vossas agendas e alguns já tinham planeado vir para Lisboa. Não, mas está o Amilcar. Está ali o Amilcar, sim senhora. Aliás. E é muito bem-vindo. Pode assistir, sim senhor. E portanto somos todos ouvidos. Se quiserem começar, damos início à nossa reunião. Temos muito interesse em conhecer as vossas atividades, o que vos traz aqui. A CAI é uma das melhores, se não a melhor comissão do Parlamento, porque nós damos todos muito bem, com muita harmonia. Ontem até nem tivemos esta ilustre vice-presidente e a harmonia manteve-se. Espetacular isso. Mas estava a ver que fazia falta. Aqui o nosso deputado Paulo Muniz, que é o mais antigo em experiência, mais antigo porque ele já aqui está, já conhece estes dossiês já há bastante tempo. Ontem também não precisou de grande energia, estava tranquilo. E a nossa deputada Liliana Reis é uma académica, é uma pessoa que tem imensa qualidade, que trabalha muito os assuntos, sobretudo os assuntos da defesa europeia, da segurança, portanto em áreas muito especializadas aqui. O António. O António. E agora está a chegar o Sr. Deputado Eu já António. estava só que eu agora à espera que o Sr. Presidente chegasse e por isso O Deputado António Pinto Pereira, que é do Partido Chega. Os outros não apresentei, porque creio que todos Já nos tínhamos apresentado. já. O Deputado António Pinto Pereira, também ele com muita experiência nestas áreas, sobretudo académica. Ele é professor nas áreas de Direito Europeu e, portanto, aqui estamos, todos. Bem, haveria mais partidos, mas os partidos mais pequenos têm muita dificuldade, porque o que fazer um bocadinho a defesa deles, como são poucos, eles têm que andar a correr, às vezes há outros agendamentos, mas nós somos, para além do PSD, do PS e do Chega, que estão aqui, temos mais 3 partidos, o LIVRE, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. O PCP e o CDS não integram a Comissão dos Assuntos Europeus, mas estes 3 sim. E, portanto, mas sempre que houver necessidade, nós depois damos nota nos trabalhos da Comissão daquilo que se vai passando e, portanto, aqui nós chamamos esta reunião de mesa e coordenadores porque a senhora deputada, por exemplo, é vice-presidente da mesa, portanto, integra a mesa. Depois, estava a falar do Bloco de Esquerda e eis a sua melhor representante nesta casa. Que também dispensa apresentações, não é? Portanto, para além de deputada, foi eurodeputada e coordena aqui os trabalhos do Bloco de Esquerda. E o Sr. Deputado Paulo Muniz é o nosso coordenador e a deputada Liliana é subcoordenadora, portanto, eles dividem aqui as tarefas, tal como eu. Portanto, chamamos a este grupo da CAI, não vem toda a comissão, mas uma reunião da mesa e coordenadores, que eu gosto de convidar para não estar sozinho e assim também, eles podendo, vamos distribuindo a informação e a capacitação sobre os assuntos de outra maneira. Portanto, vou-vos dar a palavra, está bem? Temos 10 minutos para fazer esta primeira exposição, não é? Pronto, muito bem. Só aqui para pôr o cronómetro para não passarmos os tempos. Portanto, ok. Senhor Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, senhoras e senhores deputados, os nossos melhores cumprimentos. É verdadeiramente aqui um prazer estarmos aqui hoje, na Casa da Democracia, na Comissão dos Assuntos Europeus, a apresentar a Associação Europa 21,
a falar sobre a União Europeia, como concretizá-la, como fortalecer a nossa democracia e, sobretudo, e isto é que é aqui importante, o papel fundamental do diálogo entre a Comissão dos Assuntos Europeus, entre o Parlamento, como os Parlamentos Nacionais enquanto órgãos representativos e a sociedade civil, que é aqui o caso da Europa 21. Como o tempo é bastante escasso, procuramos fazer uma intervenção bastante telegráfica e subordinada só aqui a 3 pontos essenciais. A apresentação da Europa 21, a exposição do trabalho por nós realizado e, por fim, para o futuro, tecermos aqui um repto sobre, aqui um desafio de colaboração entre a 4ª Comissão e a Europa 21. Portanto, primeiro ponto, quem somos nós e o que é a Europa 21? A Europa 21 é uma associação fundada simbolicamente a 9 de maio de 2021, que é uma data duplamente especial, porque, em primeiro lugar, e era o Dia da Europa, e dia 21 nós estávamos nas comemorações da presidência rotativa portuguesa do Conselho da União Europeia. Portanto, nós somos uma associação formalmente constituída, reconhecida pelo IPDJ como associação juvenil e somos também parceiros oficiais do Parlamento Europeu. É importante referir desde já que nós acreditamos e entendemos que a Europa não são só os grandes centros urbanos, como Porto, Lisboa, Bruxelas, Estrasburgo, e, portanto, a sede da Europa 21 está localizada simbolicamente no interior de Portugal, no interior transmontano, na bela cidade de Mirandela, no distrito de Bragança. Portanto, a Europa 21 tem como objeto estatutário a promoção dos valores da União Europeia, a dinamização de atividades e projetos que deem a conhecer à população o projeto europeu, a discussão, aqui em fórum aberto, também desafios e dos benefícios da União Europeia, a divulgação do projeto europeu, das suas instituições, do seu direito, etc. E estruturalmente, e isto é bastante importante, é uma associação composta por jovens de diversos países europeus, de distintas áreas profissionais, com diferentes períodos e ideias provenientes de todo o espectro político. Portanto, nós temos elementos juristas, como é o meu caso, temos especialistas em direito do ambiente, sustentabilidade, aqui do meu lado esquerdo, o João e o Carlos. Temos também especialistas em proteção de dados, migrações, asilo, cibersegurança, o caso da Carolina, e do Diogo, por fim, em auditoria, economia e agora também programação em Python. Portanto, reunimos aqui uma pluralidade de ideias, de visões, e isto verifica-se não só ao nível dos recursos humanos que constituem a equipa, mas também geograficamente, porque temos elementos em Portugal, temos elementos em Espanha, no Luxemburgo, no Brasil, em Macau, embora o núcleo duro, tanto aqui a direção e os restantes órgãos sociais, e a maior parte dos elementos sejam portugueses. Portanto, de Portugal para o mundo, de Portugal para a Europa e da Europa para o mundo. Como disse um dos pais fundadores da União Europeia, Jean Monnet, colocam os homens a trabalharem juntos, mostram-lhes que para além das suas fronteiras e das diferenças existe um interesse comum. E é isto que nós propomos e tentamos aqui fazer. Portanto, temos o objetivo de construir um futuro comum, assente nos valores partilhados, que partilhamos entre todos, apesar das nossas diferentes carreiras. Portanto, nós acreditamos que a Europa não é uma mera limitação geográfica, que vai daqui de Lisboa a Helsínquia, mas é sim este quadro de valores partilhados, que se estendem além das fronteiras. Então, segundo ponto, o que é, isto já referi, mas também não faz mal, o que é que nós fazemos? Portanto, como os senhores deputados sabem muito bem, a forma de fazer política hoje é muito diferente do que era antigamente. Fala-se muito do afastamento dos jovens da política, do desconhecimento da forma como funciona a democracia, das instituições, e, portanto, isto não é de todo, na nossa opinião, verdade. E a prova de estarmos aqui hoje é prova mesmo disso. Nós acreditamos que os jovens se movem a partir de causas, movem-se muito para além dos partidos políticos, através do associativismo, do ativismo, da intervenção na sociedade civil, e nós procuramos repensar a Europa no século XXI. E fazemos-lo obviamente com projetos como as restantes associações fazem, idas à escola, ações de sensibilização, etc. Mas nós tentamos ir mais longe, fazer mesmo projetos fora da caixa e repensar a Europa no século XXI, com projetos de impacto. E nós trazemos aqui 2 iniciativas que são mesmo eventos fora da caixa. Em primeiro lugar, e que nos caracterizam, são o ex-libris da Europa 21. Em primeiro lugar, é o Copuc Europa, que são sessões informais, sessões de debate sobre a União Europeia, onde convidamos bons oradores, com bom público,
um bom vinho e, portanto, isto tudo junto resulta, obviamente... Isto resulta, obviamente, em boas conversas, como só poderia ser. Depois podemos desenvolver um bocadinho mais isto durante as questões, mas fizemos sessões na Régua, começamos na Régua, simbolicamente onde é produzido o vinho do Porto, o vinho do Douro, não é? Depois passamos para o Porto, seguindo aqui o percurso do vinho do Porto, antigamente, dos socálculos para as caves, e realizamos um segundo evento em Gaia. Estivemos também em Serpa, com um evento que foi patrocinado pelo Vinho Alentejano, numa conversa que se realizou no Museu do Canto Alentejano. Portanto, porquê o Copo com a Europa? Qual é o problema e a solução que nós proporcionamos? Nós identificamos que a Europa é excessivamente formal, entre aspas, já que um distanciamento da União Europeia e há uma dificuldade em transmitir a sua mensagem. O que é que a Europa está a fazer por nós? Aliás, se nós perguntarmos às senhoras ali do Café São Bento ou aos polícias que nos deram entrada aqui no Parlamento quantos milhões do PRR correspondem a Portugal ou quantos pacotes de sanções foram aplicados já à Rússia, certamente não saberão, não é? Portanto, isto acontece porque a Europa não é muito boa a comunicar as suas políticas. A Europa adora os grandes pacotes, adora os grandes números, mas nós temos que saber passar destes grandes números para as pequenas histórias de grande impacto. E, portanto, para terminar este ponto, o Copo com a Europa visa isto mesmo, visa desconstruir as políticas europeias, visa aproximar a Europa das pessoas e aqui, em tom de brincadeira, podemos dizer tornar a Europa mais sexy. Depois, o segundo grande projeto que temos é o Tour de Surf Adaptado, TSA. E este é o terceiro ano consecutivo que realizamos um Tour de Surf Adaptado, que são sessões de surf adaptada, não é? Onde levamos pessoas com incapacidade a fazer surf, algumas pela primeira vez, não é? Ir ao mar pela primeira vez. E somos a primeira entidade a fazer isto mesmo. Existem iniciativas de algumas associações de surf adaptado, mas não existe nenhuma em tour, nem existe nenhuma pela Europa. E, portanto, nós este ano já realizamos uma sessão em Matosinhos, onde temos já à volta de 30 participantes com incapacidade, mas também pessoas regulares, que não têm capacidade nenhuma, voluntários, etc. Realizamos também uma sessão em Viana do Castelo, que teve também a participação de associações de França e de Espanha e Portugal, portanto aqui um surf verdadeiramente inclusivo e europeu, e estávamos a planear agora uma terceira edição também na Figueira da Foz. E para o ano, logo a subir, certamente estaremos em mais locais. Portanto, isto é verdadeiramente uma sessão de surf inclusivo europeu. E o que é que perguntam os senhores deputados? Isto tem a ver com a União Europeia. Mais uma vez, identificando o problema e a solução, fala-se muito da sustentabilidade, da inclusão, mas não se dá o devido reconhecimento e, portanto, nós procuramos conferir uma visibilidade prática aos princípios fundamentais da União Europeia, portanto, aos princípios da não discriminação, aos princípios da igualdade, aos princípios da inclusão, conferir uma vertente prática. Depois, passando ao último ponto, e relacionado concretamente aqui com a quarta comissão, nós vivemos um conjunto de policrises, não é? A crise financeira, a crise das migrações, a Covid, político-militar, mas nós, do nosso lado, nunca tivemos dúvidas que é para a Europa que vimos e que é para a Europa que vamos. E, portanto, a primeira questão era perguntar à Comissão dos Assuntos Europeus o que é que faz para comunicar também diretamente com a população, se tem alguma estratégia, alguma forma de comunicar ou funciona só ao nível do Parlamento. E depois um desafio, que é deixar o repto para colaborarem ativamente com a Europa 21, como parceiros, envolvendo a Europa 21 como sociedade civil, porque nós somos representativos, não é, da sociedade civil, e gostaríamos de contribuir no vosso trabalho e também, já agora, convidar, envolver os membros a participarem nos nossos eventos. Portanto, para terminar, nestes 30 segundos finais, senhoras e senhores deputados, nós acreditamos que a democracia depende de todos nós, acreditamos que não podemos deixar as decisões nas mãos dos outros, acreditamos que a Europa é o futuro e, terminando nestes 20 segundos finais com as palavras, ainda que adaptadas, de Sofia de Mello Breiner, portanto aqui uma das maiores poetisas portuguesas, que também se aplica ao vosso trabalho, nós sabemos que seria possível construir a forma justa de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo. E por isso recomeçamos, sem cessar, a partir da página em branco. E este é o nosso ofício para a reconstrução do mundo. Pronto, muito obrigada. Muito obrigado. Nós temos uma grelha, como sabem, que estabelece aqui o mesmo tempo,
uma ronda única pelos partidos. Vou começar aqui pelo Partido Socialista, para a senhora deputada Ana Mendes Godinho. 4 minutos para fazer a sua intervenção. Muito bem. Não vamos ser excessivamente rigorosos com o tempo. Depois vocês terão possibilidade de responder às questões todas. Se todos fizerem, somos 4 partidos, 16 minutos. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente aqui todos os meus colegas, senhores deputados, e cumprimento a Europa 21 e a vossa iniciativa cheia, eu acho que cheia de futuro, porque ouvi-vos com atenção, acho que todos sentimos isso cada vez mais na dificuldade em traduzir a Europa em vidas concretas, o que é que a Europa significa depois no dia-a-dia das pessoas. Fiquei muito satisfeita de ouvir dizer que se constituíram em 2021, portanto também acredito já inspirados na altura pela presidência portuguesa da União Europeia, que eu acho que foi um momento muito importante para a Europa. Eu participei ativamente, desculpa falar do meu passado, mas as vidas têm muitas vidas e a minha também tem muitas vidas, como os gatos. E na altura participei também ativamente na presidência portuguesa, e acho que da presidência portuguesa, aliás, saíram instrumentos que hoje em dia são muito importantes para a Europa, nomeadamente o Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que identifica as metas, no fundo, compromissos de metas sociais, que passaram pela primeira vez, aliás, a ser monitorizados a par do semestre europeu, procurando que a Europa seja mais do que uma Europa de orçamentos e de números, e que seja mesmo uma Europa com impacto na vida das pessoas e garantindo que os indicadores sociais se mexem e que não estão ali estanques. Gostei muito de ver o vosso tipo de iniciativas, nomeadamente aqui do surf adaptado. Ainda este mês, o mês passado, foi aprovado a iniciativa quanto ao cartão das pessoas com deficiência na Europa, que acho que é um passo gigante que se conseguiu dar, e que a nossa presidência também teve muita influência para que isso acontecesse, e portanto acho que são passos destes que são importantes, mas se perguntarem às pessoas, se calhar as pessoas nem sabem que este cartão para as pessoas com deficiência foi aprovado, e portanto há aqui um papel que vocês podem assumir muito importante. Perguntam-nos como é que podemos colaborar, o que é que nós fazemos. Certamente o Sr. Presidente também quererá depois dizer o que é que tem previsto aqui do ponto de vista de comunicação, mas está a ser preparado, nomeadamente aqui um calendário de espaços de discussão sobre temas da Europa, para um bocadinho levar a Comissão dos Assuntos Europeus um bocadinho aqui a abrir esta discussão pública. Eu vejo aqui uma hipótese, por exemplo, de trabalho convosco que eu acho que podia ser interessante. Sem falar com os meus colegas, digo já abertamente aqui o que é que estava a ouvir-vos e a pensar. Naturalmente, acho que haverá disponibilidade de qualquer um de nós para participar em iniciativas que considerem que são importantes. Acho que qualquer um de nós está disponível para isso. Falo por todos, mas certamente todos também dirão. Portanto, com muito interesse em participar em ações que queiram desenvolver, mas podia haver aqui outro espaço interessante de colaboração, porque a nossa Comissão, no fundo, é a interlocutora relativamente ao resto da Assembleia e também ao resto dos stakeholders em Portugal, das iniciativas europeias, legislativas europeias, que, de alguma forma, nós somos auscultados sobre o que é que nós achamos sobre essas iniciativas. E eu acho que nós devíamos dar o salto e conseguir mostrar essas iniciativas para fora antes de nós próprios nos pronunciarmos sobre elas. Portanto, levar estas iniciativas para a sociedade civil, para que a sociedade civil nos dissesse quais são os riscos ou não riscos que aquelas iniciativas têm. E se calhar a vossa associação podia ser um bom interlocutor para que isto acontecesse. Quebrei aqui um bocado do protocolo, mas estava a ouvir-vos e a pensar, porque é uma angústia que tenho, sentir que estas iniciativas acabam por estar só aqui em circuito fechado e não estamos a ouvir verdadeiramente a sociedade civil sobre toda esta proliferação legislativa que a União Europeia tem. E, portanto, talvez pudessem ser aqui uns canais bons, até quase para canais de difusão, de auscultação e gerar aqui discussão e participação da sociedade civil. Mas, portanto, parabéns pela vossa iniciativa. Tudo o que eu puder fazer para vos dar gás, cá estarei, e espero que também nos ajudem nesta, que eu acho que é mesmo um desafio, do ponto de vista de como é que se mostra às pessoas, por exemplo, que há 800 milhões de euros aplicados em novas creches, novos lares, em apoio domiciliário, que as pessoas não fazem ideia que resulta desta construção europeia. No momento em que só se fala da segurança e da defesa, é fundamental dizer que a segurança e a defesa só se constroem se a construção social de projeto de coesão real
se consegue. Obrigada. Passar a palavra, eu depois reservo, depois de ouvirmos os partidos, faço um comentário final. Senhora Deputada Paulo Muniz. Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentando os colegas deputados e dando um especial cumprimento renovado, que já o fiz no início, à delegação do Europa 21. Eu começaria por constatar um facto interessante e a minha curiosidade, se é ou não coincidência, porque eu fui um dos 4 representantes da Assembleia da República na Conferência sobre o Futuro da Europa, que decorreu entre abril de 2021 e abril de 2021 e maio de 2022. E, portanto, a vossa Constituição ser aqui em maio de 21, eu fiquei com a curiosidade se estaria correlacionado com a iniciativa da Conferência sobre o Futuro da Europa, porque ela tinha e tem por base exatamente a participação e o envolvimento dos cidadãos naquilo que são os destinos de uma União Europeia no futuro e no presente. E nesse quadro foram incluídas muitas associações juvenis que deram um contributo no quadro da Conferência sobre o Futuro da Europa. E eu estava a ouvir-vos e a relembrar-me de muitas dessas intervenções, muitas delas na mesma linha e com o mesmo espírito. E aquilo que eu acho que é fundamental são 2 aspectos. Primeiro, e isso foi algo que foi dito quando da Conferência sobre o Futuro da Europa, os parlamentares são, por definição, investidos em nome do povo e são eleitos e, desse ponto de vista, têm uma legitimidade da representatividade. Mas isto não deve ofuscar, pelo contrário, deve ser até um veículo para enfatizar a opinião e a envolvência da chamada sociedade civil nas suas várias dimensões. Por isso eu acho que a vossa associação, os propósitos que apresentaram e a vontade e disponibilidade são claramente de se aproveitar. No momento e como, isso teremos que enquadrar da melhor forma para que seja o mais proveitoso possível. Não só no propósito da associação, mas também na compatibilização da nossa obrigação, missão ou função. Mas aproveita-se-nos e muito esta colaboração na nossa perspectiva. Deixem-me-vos dizer que, de resto, tem sido uma área, neste governo, os assuntos europeus, uma área que novamente voltou a ter um realce que não teve na última legislatura. E eu explico-vos porquê. Porque na organização da orgânica do governo anterior, os assuntos europeus, aliás, por definição, são uma pasta ministerial. E o senhor primeiro-ministro anterior chamou a si esta pasta. E, digamos, a gestão corrente, se quiserem, do dia-a-dia, era feita por um senhor secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que é quem, perante esta comissão, interagia. E, portanto, nós sentimos, ao longo da última legislatura, uma falta de uma certa força política que, naturalmente, um ministro com a pasta impõe e traduz, como não foi o caso. Nesta orgânica deste governo, como sabem, a pasta dos negócios estrangeiros e a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus voltou a ter esta incumbência e para nós é com grande enlevo que vemos o reconhecimento ao mais alto nível da gestão corrente do dia-a-dia dos assuntos da Europa e, em particular, dos assuntos europeus. E, portanto, se isto mais não bastasse, este é um compromisso claramente reforçado do Governo português. Eu pedi ao Sr. Presidente a sua autorização para que a Sra. Deputada também fizesse uma intervenção. Muito rapidamente, apenas felicitar-vos e felicitar pela constituição da vossa sede em Mirandela como deputada eleita pelo Interior e, aliás, e antes da minha vida profissional, oriunda de uma universidade do interior. É sempre um gosto ver os jovens pensar a Europa com as lentes do interior e não das tribos urbanas. E depois, deste sublinhado, também dizer o seguinte: nós estamos aqui com vários projetos no âmbito da CAI e com várias iniciativas que o Sr. Presidente provavelmente partilhará convosco e que vocês poderão vir naturalmente a colaborar connosco nessa matéria, nomeadamente a Europa no Parlamento, mas, e uma vez que alertaram para a possibilidade, ou pelo menos para as sugestões e contributos que nós pudéssemos dar
para o aprofundamento dessa relação, eu chamaria a atenção, por exemplo, e uma vez que todos vós são jovens, e acho que todos nós aqui estaríamos disponíveis para o fazer. Sim, todos nós aqui somos jovens, foi o que eu disse. Parece muito interessante, por exemplo, desenvolver podcasts. Aliás, já falámos aqui sobre isto noutras vertentes, mas nunca serão demais e nunca se sobreporiam com temas que vocês achassem pertinentes. Aliás, como vocês fizeram o copo com a Europa, a questão do surf, e trouxeram temas muito interessantes que partilharam connosco, eu acho que também todos os deputados aqui presentes, e acho que posso estender essa posição a todos aqui que estão nesta mesa, estariam disponíveis também para partilhar convosco algumas daquelas que são as nossas inquietações sobre o futuro, nomeadamente no âmbito da segurança e defesa. E peço desculpa porque tenho que fazer este sublinhado, nós não falamos só em segurança e defesa porque queremos. Nós falamos em segurança e defesa porque a Europa construiu-se e edificou-se sob uma guerra. E neste momento a Europa vive um quadro de ameaças que não nos permite pensar noutros desígnios e excluir a segurança e defesa como o fizemos por demasiada ingenuidade. Muito obrigada. Sr. Deputado António Pinto Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero começar por felicitar-vos por terem aqui vindo. Esta é uma comissão de grande nível neste Parlamento, a Comissão de Assuntos Europeus, não só pelo conjunto de pessoas que aqui têm à vossa frente, como pela importância, naturalmente, das matérias. O Nuno Vitorino foi meu aluno na Universidade de Lisboa, é um dos grandes do surf adaptado. Acho fantástico terem escolhido essa área como área de desenvolvimento da vossa parte. Já aqui recebemos a Federação Nacional dos Estudos Europeus, também com jovens, preocupados sobre a Europa, o que vem confirmar que, de facto, nem todos estão alheios ao projeto europeu, embora a maior parte esteja. Os portugueses vivem de costas voltadas para as duas grandes realidades importantes para o nosso país. Por um lado o mar, por outro lado a Europa. Portanto, vivemos completamente isolados, colocamos-nos nessa posição de distanciamento do centro do mundo. E a Europa 2, de facto, vocês referiram que não é a Europa do início. Eu não sou de 51, nem de 57, mas tenho a ideia que a Europa, nessa altura, era uma Europa unida em torno de objetivos, mais do que objetivos ideológicos ou político-partidários, era um objetivo de fechar a Europa para a proteger da guerra. A paz e o período de consolidação da paz é o mais antigo que conhecemos no velho continente, um continente marcado por guerras ao longo dos séculos, destruição entre países, e de facto havia uma união entre os povos com um desígnio comum, que hoje não encontro. Encontro muitas fratricidas, atividades segmentadas, um distanciamento político-partidário, ideológico cada vez mais dividido na Europa, quando a Europa de facto está num cenário que eu diria não muito longínquo relativamente àquele que tinha na viragem do século, de metade do século passado, porque de facto temos episódios, focos de guerra na Europa, a Ucrânia, a Rússia, com intensificação eventualmente de apoios militares fortes, como é o caso da China ou da Coreia do Norte. Temos situações de conflito a breve prazo entre a República Popular da China e Taiwan, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, o Médio Oriente, que neste momento pode ser um foco de conflito muito contagiante, para além das questões que afetam especificamente o Médio Oriente. Depois isto traz-nos problemas relativamente à alimentação, os cereais, o gás natural, o petróleo, conflitos sociais, pobreza, fome. E o cenário que nós poderemos encontrar a breve prazo, eu digo isto aos meus alunos, não sabemos o que nos espera ao virar da esquina na próxima semana. Isto não é preciso esperar pela próxima semana, é esperar pelo próximo dia. Ninguém estava à espera dos acontecimentos que assistimos ontem, que afetam desde Loures à Amadora até ao outro lado da ponte, até Cascais, e que não sabemos que lastre podem ter nos próximos dias. Quer dizer, vivemos cenários com que não contamos diariamente. E nesta perspectiva eu acho que temos que estar acima dos partidos, unidos por desígnios comuns. E a Europa é um desígnio comum a todos os que aqui se encontram nesta sala. E nesta perspectiva, felicitá-los pela vossa iniciativa, não abdicarem das vossas esperanças enquanto jovens, enquanto cidadãos europeus, e ao mesmo tempo dizer-vos, o meu nome é António Pinto Pereira, sou o coordenador do Chega nesta comissão, estou à vossa disposição. Se não me encontrarem no outro lado, encontram-me nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, enviam uma mensagem, convidam, mesmo sem copo de vinho, eu estou à vossa disposição para o que precisarem. Porque falar da Europa é sempre importante, porque isso implica aproximar
os jovens dos menos jovens, aproximar as pessoas mais cultas das menos cultas, as pessoas que acham que a Europa é uma realidade distanciada, a Europa é aqui. A Europa é aqui em Lisboa, é em Sines, é em Faro, é na Ilha da Madeira, e portanto temos que todos fazer um esforço nesse sentido. Eu acho que não tem melhor porta aberta do que esta, porque de facto temos aqui um conjunto de iniciativas, temos um Presidente muito ativo, que está, não sabíamos se ia cair o Governo, se não ia cair o Governo, mas estávamos já a projetar coisas para os próximos anos, e estou convencido que vamos ter grande visibilidade, porque precisamos mesmo disso. Vivemos muito, nós que tratamos dos assuntos da Europa, também pecamos aqui, como já foi dito aqui pela senhora deputada do Partido Socialista, que eu muito prezo, que de facto vivemos de costas voltadas para o mundo, e as pessoas lá fora não sabem o que nós aqui fazemos. E nós temos que ir ao encontro da sociedade, temos que mostrar que a Europa é Portugal. E eu diria que vocês têm aqui a porta aberta e que precisam desta comissão para fazerem coisas, mas ao mesmo tempo nós também precisamos de vocês. Portanto, tudo o que possam aqui trazer como iniciativa vossa, como ideias, eu julgo que serão bem recebidas e serão concretizadas. Porque vivemos muito aqui num plano, como também já aqui foi dito, muito teórico. Tratamos das questões do plano legislativo e político, mas questões que não vão ao encontro dos anseios e dos problemas das pessoas. O mundo real não sabe o que é que nós aqui fazemos no Parlamento, muitas vezes, e o que é que fazemos concretamente na Comissão de Assuntos Europeus, de modo especial. E, portanto, vocês podem ser uma ajuda valiosa para esta Comissão, e eu só tenho a pedir-vos essa ajuda e a agradecê-la, no sentido de franquear esta porta, e esta casa é vossa. Obrigado por aqui terem vindo. E felicidades. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de vos passar a palavra, só fazer aqui uma breve resenha do que nós fazemos e da forma como encaramos também os pontos que nos apresentaram e como podemos aprofundar, digamos, aquilo que podia ser uma participação colaborativa em muitas das ações que nós realizamos. Primeiro, a nossa principal preocupação, e fizeram uma questão sobre a comunicação, como é que a CAI se expressa. Nós não comunicamos tanto quanto nós gostaríamos. Infelizmente, nós vivemos presos num modelo institucional que tem um conjunto de regras. Essas regras muitas vezes são muros formais que têm que ser ultrapassados. Dou-vos um exemplo. Se eu quiser escrever uma carta em nome da Comissão a alguém que não seja o meu homólogo num outro Parlamento, a carta não pode sair se não for endereçada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Se quisermos, por exemplo, fazer uma ação de encorajamento ao que se está a passar na Moldova, em que um referendo acaba passar um pouco à tangente, numa campanha terrível, onde se fala de 150 milhões postos pela Rússia a alimentar as campanhas dos partidos russófilos, é muito difícil encorajar os nossos parceiros europeus noutros territórios que vão formar o futuro da Europa, nomeadamente através da política do alargamento, com este tipo de dificuldade formal, por exemplo. Não é que não se consiga fazer, mas demora mais dias a chegar. Não é? Se nós quisermos fazer uma coisa que os seus deputados pedem há imenso tempo, que é uma conta no Instagram, por exemplo, isso é uma dor de cabeça para o Gabinete de Comunicação do Parlamento Português. Porque agora vir aqui alguém tirar uma fotografia e escrever uma legenda do que se passava aqui para tentar e conseguirmos ter uma rede de pessoas que acompanham os assuntos europeus e que queira saber dos assuntos europeus. Ainda por cima, estas coisas são voluntárias, ninguém é obrigado, nem tem que pagar nada, portanto é tudo, não é? Mas enfim, cá estamos na nossa luta para tentar fazer o melhor que podemos dentro do espaço que temos, mas o nosso espaço é um espaço muito, nesse aspecto, é um bocadinho mais cinzento. Enfim, resta-nos o espaço das nossas ações individuais para fazer esse tipo de comunicação. Aí sim podemos ter um perfil nas redes sociais, etc, etc. Mas sim, há novas formas. A senhora deputada Liliana aqui falou da possibilidade, acho que dentro dos nossos eventos também podem propor ações, as ações de debate, como numa linha de projeto que temos, que é precisamente de aumentar o nosso relacionamento com a sociedade civil, que nós chamamos de Europa no Parlamento, e temos um conjunto de debate, e agora chegámos a uma conclusão, depois de um exercício de debate interno,
que para o projeto ganhar tração e as pessoas não ficarem aborridas com estas coisas, que o ideal era começar mesmo por grandes trutas mediáticas para ganhar tração, não é? Ganharmos... É curioso que nós não podemos aqui internamente ou externamente fazer tudo está encadeado. As questões da segurança e as questões da economia e as questões da distribuição da riqueza ou da coesão social. Vamos lá ver. Nós não conseguimos... Nós tivemos eu tenho aqui à minha esquerda uma senhora deputada que teve o privilégio de ter sido nossa governante nessas áreas e, portanto, sabe bem na pele o que é o privilégio de trabalhar as áreas sociais e a importância disso. Mas nós não podemos... Eu próprio fui autarca, de imensa importância a essas áreas, e no final do dia é isso que interessa. Mas nós temos, para construir respostas sociais, nós precisamos de estabilidade e precisamos de ter um quadro de crescimento. Não há distribuição da riqueza sem existir riqueza. E não há riqueza sem economia, sem competitividade. E a Europa enfrenta muitos problemas aí. Nós temos fugas de capitais e avultados, porque não temos um mercado de capitais trabalhado como devia. É, aliás, agora uma das prioridades da Comissão. E onde nós até temos uma comissária que está indicada para justamente trabalhar esses aspectos. Nós temos problemas de competitividade. Já viram que a geografia da tecnologia desapareceu da Europa, não é? O meu primeiro telemóvel era europeu, era feito na Finlândia, era um Nokia. Havia a Nokia e a Ericsson, era o norte da Europa que nos dava a tecnologia, e a Alemanha, isso tudo, comprávamos os televisores, aquilo tudo. Agora, o desenvolvimento está na Califórnia e a produção está no Oriente. E, portanto, e também há desenvolvimento no Oriente. E, portanto, a Ásia e os Estados Unidos roubaram competitividade à Europa e, portanto, nós temos aí muitas ameaças e muitos desafios. E pior, porque é que nós não podemos deixar de ver a questão da segurança como, digamos, a trave mestra disto tudo? É que, para nós construirmos a Europa, e pegando um bocadinho nas palavras da deputada Liliana Reis, nós construímos uma ordem que nos deu previsibilidade, estabilidade, nos deu paz. E depois, a partir daí, é que começámos a falar da construção europeia. Primeiro falámos do mercado comum, não é? Da Comunidade Económica Europeia, e depois vieram as outras grandes bandeiras. Hoje temos que fazer, não podemos estar entusiasmadamente a falar da construção europeia quando há ameaças à própria Europa. E, portanto, nós temos discursos. Reparem que, bem no Ocidente, nós tivemos um país europeu que quis sair da União Europeia. Mas o discurso do Brexit não existe apenas no populismo britânico ou entre a população britânica que por referendou. Existem noutras partes e pode crescer noutras partes da Europa. E, portanto, é bom que nós nos atiremos a esta agenda da Europa não pensando que isto é uma coisa garantida e para sempre. Não é assim. Há muitos que querem vir para a Europa, que procuram a Europa. Quando falamos de movimentos migratórios, é porque, se calhar, somos um território que lhes pode dar aquilo que eles não têm nas suas áreas de origem. E muito nós agradecemos aos movimentos migratórios, porque sem eles, enfim, com as políticas demográficas que temos tido nas últimas décadas, sabemos que a nossa economia, precisamente, não pode evoluir se nós não tivermos movimentos migratórios que incorporem, digamos, a nossa mão de obra e a construção, por exemplo, do nosso tecido social e económico, etc, etc. E, portanto, nós estamos aqui a lidar com uma série de desafios, temos que olhar para vários retrovisores, eu diria, e precisamos de juntar forças. E é nesse medido, e é esta reflexão que eu estou aqui a ter convosco, embora suscitada pelas intervenções anteriores, é uma reflexão que faço no sentido de agradecer a vossa vinda, mas dizer-vos sim, nós queremos colaborar, nós queremos que vocês participem, nós queremos unir as nossas forças. Mesmo, por exemplo, neste projeto da Europa do Parlamento, acabou de chegar esta semana propostas de mesas de debates construídas exteriormente
ao próprio Parlamento. Porque assim tem que ser. Vocês também podem, lanço-vos este convite, que nos façam chegar, porque mais do que termos aqui calendário, todo o momento podemos abraçar novas agendas, novos debates, ir a outros territórios, uns no Parlamento, outros fora, enfim, temos é que fazer este caminho e temos é que a cada tempo pôr o dedo na ferida e chamar a atenção para aquilo que nós achamos que vale a pena chamar a atenção. E, portanto, eu ontem tive, só para terminar, ontem tive a oportunidade, eu nem sabia que ia fazer uma intervenção, eu já disse ao staff, não a refilar com o staff, porque eles também não sabiam, mas ontem foi o Dia Nacional da Hungria e os 50 anos das relações diplomáticas, estabelecimento entre Portugal e a Hungria, dessas relações diplomáticas. E estava o corpo diplomático aqui em Lisboa, enfim, uma grande cerimónia, na Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva, e num ambiente desses, nós ainda temos que falar da coesão europeia, da construção europeia, da necessidade de estarmos unidos, porque muitas das vezes nós temos países que estão dentro da União Europeia que às vezes mais parece que constroem mais preocupação ao futuro da Europa do que propriamente... E é muito importante, seja onde for, mas também em Portugal, em qualquer país que faça parte dos Estados-membros, que seja um Estado-membro da União Europeia, todos esses países têm muitas vezes essa miragem ou esta vertigem sobre este caminho. Reparem que no referendo, 2 cidades com fortíssimos investimentos na Moldávia, ou Moldova, da União Europeia, o referendo perdeu. Com dinheiro europeu metido em obras públicas dessas cidades. Isto faz-nos pensar como é que nós temos que trabalhar toda esta agenda e todo este dossiê. Portanto, são muito bem-vindos à causa da Europa. Eu felicito-vos, ainda por cima, vocês vêm também de zonas do país onde é crucial chamar a atenção para esta questão. Eu diria que a Europa é Portugal e Portugal é a Europa. Portanto, já não vamos fazer esse debate todo outra vez se devemos pertencer ou não, mas que temos que solidificar muitas das nossas perspectivas temos. E, portanto, eu dava-vos a palavra para vocês fazerem um reply. O Sr. Deputado vai nos representar já na sessão plenária e nós, entretanto, lá chegaremos. Mas eu dou a palavra ao Pedro Ferreirinha, faz favor. Muito bem, também tentando aqui ser breve, porque tenho os vossos compromissos, não é, agora às 3 da tarde, e também para passar a palavra aos meus colegas, não sei se depois querão dizer alguma coisa, mas nós obrigado pelas intervenções e pelas questões suscitadas, as quais ouvimos e tomamos nota atentamente. Portanto, falou-se aqui da porta aberta para colaborar, portanto, da participação nas auscultações legislativas, nos podcasts, nas ações de debate, que, Sr. Deputado, também diga-se-lhe que nem sempre é fácil. Nós temos alguma dificuldade em conseguir contactar e chegar aos deputados e aos eurodeputados de forma a participarem nos nossos eventos. Uma coisa é participar em Lisboa ou no Porto, outra coisa em Bragança, em Serpa, no Alentejo, já não é assim tão fácil. Mas nós também não desistimos, nós também não somos fáceis de vergar e também não desistimos. E concreto, aqui registrei três pontos para respondermos. Falou-se aqui nos motivos e no ambiente inerente à nossa Constituição, não é? Se foi impulsionado ou não pela presidência rotativa portuguesa. E a resposta é que, a realidade, a associação já existe informalmente muito antes da presidência rotativa portuguesa. Nós realizamos ações no interior de Portugal, concretamente em Mirandela, em Macedo de Cavaleiros e outras cidades, que tiveram bastante destaque, tiveram cobertura televisiva, com artigos no Público, na revista Visão, saiu no telejornal, e eram ações até bastante simples, de sensibilização das populações para o que é a União Europeia. Quem são os eurodeputados, quem é o Presidente da Comissão Europeia, e isto fazia-se inicialmente até através de um simples quiz, onde as pessoas respondiam para avaliar o nível de conhecimento, um quiz digital. E pronto, e na altura nós pensamos até que era relativamente fácil atrair os jovens, não é? As pessoas que andavam connosco na universidade, que tinham andado connosco nas escolas, o grupo de futebol, mas
foi exatamente o contrário. Foram os mais velhos que fizeram questão de estar nestas ações de sensibilização. E eu recordo com muito carinho a participação de uma senhora de 90 anos que vivia na aldeia de Grijó e que se tinha deslocado inúmeros quilómetros só para estar presente neste evento, com 90 anos. Portanto, na altura a sessão decorreu e no final a senhora levantou a mão, pediu para falar e disse que era portanto, um perigo os jovens e a população em geral que dava o voto como adquirido, que a geração dela tanto lutou para alcançar e, sobretudo, o que eu achei mais engraçado foi o facto de, na aldeia dela, na aldeia de Grijó, ser ela que estava a fazer a campanha para as eleições europeias, porta a porta e presencialmente. Portanto, recordem, senhores deputados, que nesta altura, em 2019, isto foi nas anteriores eleições, não foi nestas, foi nas anteriores, nós tivemos uma taxa de abstenção recorde de 70% e foi especialmente grave no caso dos jovens. Foi à volta de 13% é que se dirigiu às urnas para votar. Portanto, e apesar destes resultados pouco satisfatórios, nós achamos que a nossa campanha já na altura foi positiva e que culminou até com uma distinção, com um reconhecimento oficial pelo Parlamento, pelo trabalho todo que realizamos nessas eleições. Portanto, a Europa 21 surge precisamente disso, surge como uma forma de formalizar este trabalho que já tinha sido desenvolvido e de agregar todos estes intervenientes e de atacarmos junto problemas maiores. Portanto, a segunda questão, que eu interpretei como questão, foi sobre os desafios, não é? Desde a solidariedade europeia, à questão da crise político-militar, os vários retrovisores, como referiu o Sr. Deputado, e as várias visões também diferentes, como conciliar todos estes desafios ao mesmo tempo e com nestes Estados que são todos eles diferentes, não é? Eu até costumo dizer que a União Europeia é uma espécie de... quando se junta um grupo de amigos e vai jantar fora, ou vão tomar café fora, que uns querem o café mais cheio, outros o café mais curto, tem que todos se entender. Ou dão as mãos e caminham todos ao mesmo tempo, ou há uns que caminham mais rápido. Há aqui que nos entendermos, não podemos deixar esses Estados para trás. Temos de caminhar todos juntos e todos de mão dada. E, portanto, nós nas nossas ações, especificamente nas escolas e nas outras também, costumamos perguntar que palavras é que caracterizam, o que é que as pessoas acham sobre a União Europeia, qual é a palavra que vem em primeiro lugar à cabeça. Muitas dizem união, obviamente, diversidade, mas as mais interessantes têm sido resiliência, portanto, a resistência às crises, esta questão das várias crises que nós enfrentamos e a União Europeia continua a ser militares, do Covid, das migrações, tudo continua a ser a solução, a resposta a todas estas crises. Não há dúvida, ninguém põe em causa a eficiência da União Europeia, não é? Especialmente no caso do Covid, como é que nós... claro, pois, há certos grupos que põem atualmente, e isso dava um outro debate, mas para concluir o que é que eu ia dizer, já não me recordo. A resiliência, exatamente, a resiliência, futuro e esperança, e não há dúvida que é pela União Europeia que é o caminho, e que é a eficiência, a questão, por exemplo, da compra de vacinas, que foi de tal forma eficiente e rápida, e só poderia ter sido, é um bom exemplo, só poderia ter sido no seio da União Europeia, claro. E eu passaria, não sei se os meus colegas querem fazer alguma contribuição aqui, Carolina, João, Carlos, também, um momento. Não é preciso. Não, eu acho que da minha parte muito rápido, porque sei que estamos aqui com um bocadinho constrangidos com o tempo, mas agradecer muito o facto de terem a disponibilidade para nos ouvir e deixar marcado, se não retiraram nada do que dissemos até aqui, que duvido, deixar isto, que de facto nós, enquanto associação, não estamos presos a um modelo institucional que vocês referiram como sendo aqui um entrave, uma lacuna da vossa comunicação. Não estamos, e também não estamos presos, por exemplo, à comunicação através das redes sociais. Nós vamos ter com as pessoas, estamos lá com elas. Reparámos que, por exemplo, no nosso evento no Peso da Régua, apareceram muitos jovens. Reparámos que, por exemplo, no nosso evento em Serpa, apareceram muitos jovens mais velhos. Pessoas de cabelo grisalho na audiência e com muita vontade de participar. E que, de facto, nos ambientes mais pequenos, quando acontece algo assim, as pessoas vão, nem que seja porque está a acontecer alguma coisa ali naquele sábado à tarde e as pessoas aparecem.
e nós estamos lá para as ouvir e estamos com disponibilidade para nos deslocarmos e para estar com elas e pronto, e nos nossos eventos assim meio sui generis, como por exemplo o Surf Adaptado ou o Copo com a Europa, retiramos experiências muito reais e espero incutimos também algum senso de pertença naquilo que é a cidadania europeia. Quero dizer aqui que me sinto, talvez por ter experienciado, por exemplo, o Erasmus, projetos deste cariz que me fizeram sentir cidadã europeia. E é esse sentimento de comunhão e de pertença que tentamos levar, porque, de facto, juntos somos mais fortes. Ninguém espera, acho eu, que a Itália consiga resolver o problema da migração sozinho, que a Estónia se consiga defender sozinha, que a Suécia consiga fazer a transição climática sozinha ou que a Alemanha consiga negociar como sendo uma grande potência económica sozinha. Ou seja, a Europa vale unida. E devemos mostrar isto às pessoas e mostrar-lhes o que é feito, porque a Europa chega ao interior. Se calhar só não é, e os fundos europeus chegam ao interior, só não é bem comunicado às pessoas. E nós estamos lá para elas. Era só isto que eu queria deixar. E pronto. Só mesmo para acrescentar também, que foi fantástico, obviamente, aqui a intervenção da Carolina, mas também falar da esperança. Quando nós perguntamos destas palavras o que é que significa a União Europeia, a esperança também é uma das palavras que vem sempre aqui à baila e aqui entram os valores, os princípios, que é aquilo que nós tentamos concretizar. Exato. Portanto, quando um ucraniano ou uma ucraniana ergue e guarda a bandeira da União Europeia, um conjunto de países aos quais nem sequer fazem parte, é porque aquela bandeira simboliza muito no plano imaterial, no plano dos valores. E é isto que nós tentamos concretizar. Há muitas das vezes a preocupação em alguns territórios que há tantos anos são candidatos à União Europeia perdem muito essa esperança e desenvolve-se largas camadas da população com a preocupação de que talvez nunca isso venha a acontecer. E é muito importante não só termos essa ideia da esperança, mas fazer com que ela esteja viva em todo lado. E para isso é preciso que a União Europeia também tome decisões e seja mais rápida e mais célere. Eu acredito que 2025 vai ser um ano que vai pôr à prova muitas das questões. E se me perguntassem o que é que eu gostava que acontecesse, eu já tenho algumas ideias do que eu gostava que acontecesse na Europa. E até usar a União Europeia como uma forma de garantir mesmo a paz, porque aí nós temos que ser mais atrevidos e temos que dar passos. Eu estou com imensa esperança que a presidência polaca possa ser, a partir de janeiro, uma presidência muito efetiva nas políticas de alargamento e que nós possamos, com isso, também defender um modelo de paz e de segurança para o futuro na Europa. E espero, agora, descendo um bocadinho às nossas atividades, que nós vamos ficar com os vossos contactos, vamos lançar-vos um desafio para que vocês também possam colaborar aqui com as nossas atividades. Eu acho que todos estamos disponíveis de alguma maneira também a colaborar convosco. Será uma questão também de recebermos os vossos convites e de ver as vossas iniciativas. Principalmente no interior, acho que senti isso da parte de cada intervenção, o gosto com que aqui tiveram presentes também os senhores deputados e agradeço-vos uma vez mais vocês erguerem esta causa, que não é fácil, embora faça todo o sentido, e à volta dela, se conseguirmos conquistas, vai valer a pena todo o esforço que estamos a meter. Mas eu sou um otimista por natureza e espero que ver passos de coragem, evidente, para que os jovens não percam a esperança. Acho que é essa a grande necessidade, não perder a esperança. E para isso é preciso também concretizações e às vezes sermos bravos naquilo que queremos fazer. E pronto, vamos dar por encerrada a nossa reunião, tiramos uma fotografia, exatamente.
Sim, Sr. Presidente, embora. nós também costumamos nos nossos eventos, mandamos fazer de propósito um galo a uma artista. Um galo? Um galo de Barcelos, mas adaptado, que é o símbolo aqui também, de alguma forma, da nossa associação, que nós distribuímos sempre nos nossos eventos, e gostávamos de deixar um aqui a oferecer à Comissão dos Assuntos Europeus.